Chuck fãs, o negócio é o seguinte, Living with Chuck, vocês já assistiram este documentário sensacional? It's showtime! Sim, ele foi lançado recentemente, acabou de sair do forno e hoje vamos dissecar este documentário aqui de cabo a rabo. Vou trazer para vocês aqui as principais coisas, né? Tudo que ele nos apresenta. Se você já assistiu, ótimo, reveja tudo aqui comigo. Se você ainda não assistiu, ótimo também, você vai descobrir mais desse universo, né? Deste documentário. Diga-se de passagem, tá assim, gente, ó, um chuchu. Bom, este é um documentário dirigido pela Kira Gardner, segue a lendária franquia de horror, né, ao longo dos anos, passando por todos os filmes, desde Brinquedo Assassino até o culto de Chuck, trazendo curiosidades, entrevistas, enfim, o impacto cultural que a franquia teve pelos anos. Pra quem não sabe, a Kira Gardner, filha do design de maquiagem e efeitos especiais Tony Gardner, que está muito incluso na franquia Brinquedo Assassino. Então é esta maravilhosa da Kira aí que comanda este documentário maravilhoso. Então bora dissecar ele, eu e você e eu. Antes de mais nada, você está no canal Dissecando. Meu nome é Michael Maia. Você ama terror e Chuck principalmente, você tá no lugar certo. Se inscreve se você não é inscrito, que eu tenho certeza que essa troca entre nós vai ser sensacional. Bom, então partiu! Bom, o documentário começa com a produção do boneco, colocando ali toda a substância, o material nos moldes, para fazer os sapatinhos, os braços, a gente vê até os dentes, né? E claro, a cabeça. Olha que coisa mais linda, gente. A partir de agora entramos assim a fundo nos bastidores do filme mesmo. Então temos uma tela com várias imagens dos filmes anteriores, né, ao longo aí da franquia dos anos. Temos a logo Living with Chuck. Os créditos iniciais são todos feitos em desenho, que eu achei muito legal, muito bem feito. É diferente, né, do que a gente conhece, mas é muito legal. Quem aqui é da época do VHS, hein? A famosa fita de vídeo. Aqui temos um aparelho de VHS, né, e todas as fitas em VHS do Chuck, Brinquedo Assassino 1, 2, 3, A Noiva de Chuck, e vemos que o filho, A Maldição e o Culto já estão em DVD. Mas aqui já mexe com a nostalgia, né? Só quem viveu a época VHS, só quem entrou numa locadora para alugar um VHS, principalmente Chuck, eu aluguei, vai entender o que é essa nostalgia. E aqui cada DVD ou VHS colocado é falado sobre determinado filme, né? Então vamos começar com Brinquedo Assassino lá em 1988. Começa uma entrevista com o Don Mancini explicando como tudo começou, como nasceu de fato o Chuck. Ele diz que é fã de terror desde sua infância e ele sempre optou por escrever suas histórias de terror porque era muito mais barato, era realmente só o custo do papel. Então temos o Tony Timpani, que é editor da Fangoria, revista mega famosa de terror, né? E a Lin Shaye, atriz, provavelmente você conhece ela de Sobrenatural, e também o ator Marlon Wayans. E aqui eles dizem sobre os filmes, né, que estavam lançando no início dos anos 80, Uma Hora do Pesadelo, e como isso atraiu o público, como por exemplo Fred, né? Era visto como um herói e que ao mesmo tempo tinha um certo humor envolvido. Isso abriu caminho para Chuck. Afinal, Brinquedo Assassino é de 88. Então temos o David Kirshner, produtor, né? E aqui começa toda a ideia interessantíssima. Ele comprou um livro chamado Os Assassinatos Vitorianos da Casa de Bonecas. E ele ficou fascinado e assustado com a ideia de bonecas ganhando vida. Ele adoraria fazer algo com bonecas a partir disso. Ele contou isso para sua esposa e ela disse, pô, tem esse roteiro aqui que saiu tem uns 6 meses, chamado Bloody Buddy, mas foi repassado pelos estúdios. Buddy Bloody, hein? Quem diria que esse nome mudaria tanto? O David leu, gostou de toda a ideia de Don Mancini. Sim, ele tinha escrito de um boneco programado para ganhar vida. E temos Don Mancini falando aqui que no meio dos anos 80, a Cabbage Patch Dolls tinha acabado de sair e virou uma febre. Foi aqui que ele percebeu o triunfo de um boneco vivo. Então essa coleção de bonecas foi uma grande inspiração também para o Don Mancini criar o Chuck. Ele já tinha visto alguma coisa semelhante, mas ninguém nunca tinha feito o que ele viria a fazer. Como Chuck, não existia nada igual naquele formato. Gremlins tinha acabado de sair e ele percebeu que os efeitos animatrônicos chegariam a um ponto onde era sofisticado o suficiente e isso poderia realmente emocionar o público. Então olha que legal, ele pegou a paixão dele da infância, né, pelo terror, o hobby de escrever roteiros, o sucesso da Cabbage Patch Dolls, o animatrônico de Gremlins, e foi assim que nasceu o primeiro roteiro de Child's Play, Brinquedo Assassino, porém que tinha outro nome, Baterias Não Inclusas. Esse foi o primeiro nome, né, o original, mas depois mudou para Buddy Buddy, foi quando o David recebeu lá o roteiro e tudo mais.
Então os slashers como Jason, Fred e Michael Myers já estavam meio cansativos. Eles precisavam de uma ideia nova que funcionasse. O Don Mancini foi no escritório do David, que tinha direito do roteiro. Ele fez algumas mudanças, deu algumas ideias, como a importância do sangue, por exemplo, né, o pacto de sangue, que deveria ser assim, o Chuck sangrar. E deu tudo muito certo, onde temos o início, né, de Charles Lee Ray morrendo ali baleado, passando sua alma para um boneco Good Guy, onde toda a magia acontece. O nome antes de ser Chuck, no roteiro de Don Mancini, era Buddy. Como isso soa pra você, hein? Ai, 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 olha o remake de 2019. Mas o produtor David pensou que não tava tão legal esse nome assim, falou, pô, pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar alguns serial killers aí que eu morro de medo, vou fazer uma junção desses nomes, hein? Então ele pegou James Earl Ray, Lee Harvey Oswald e Charles Manson. Então ele fez uma junção, né, de cada um desses nomes, pegou algum ali e por fim criou Charles Lee Ray. Foi assim que nasceu o nome original, você sabia? Este nome é feito por 3 serial killers. E Chuck veio de uma forma mais intimista, né? Era como os amigos chamavam, como sua namorada chamava, Chuck. Então é contado a história do Andy Barclay, né, de como ele ganha o boneco de presente de sua mãe, como Chuck entra na vida de Andy. E vamos aqui agora para a roupinha clássica de Chuck. O David fala sobre a roupa, né, que ele criou pro Chuck. Ele queria ver algo infantil, gente, totalmente infantil, por isso o macacão. Por isso ele pegou elementos de itens da infância, né, e quis colocar nesse macacão como o bastão de beisebol de brinquedo, um martelo, serrote de brinquedo, e com isso se tornou um traço marcante. Foi tiro e queda. A gente ama demais o macacão do Chuck, pelo amor de Deus, eu queria ter um. E pô, por que o boneco é ruivo? Don Mancini fala que nos contos de fadas o arquetipo de alguns eram ser ruivos, porém os ruivos eram malvados. E devido a isso, né, nos contos de fadas ruivos serem malvados, ele quis que o Chuck tivesse cabelo ruivo. Mostram fotos da mudança de Chuck como um cara de cabelo bagunçado até uma linha fina recuada, que Jack Nicholson, o Iluminado, foi uma grande inspiração para o David também. O visual final de Chuck que vocês estão vendo aí é uma grande referência também ao Iluminado, pois até tivemos uma referência, né, lá em O Filho de Chuck, nessa cena icônica que com certeza você já assistiu. Temos Brad Dourif perfeito, né, o nosso reizinho, e Fiona Dourif, nossa rainha, dona do nosso coração, dizendo que Chuck é muito famoso. E Don Mancini era muito fã de Brad Dourif desde criança, e por coincidência o Tom Holland, que foi o diretor do primeiro filme, escalou Brad para fazer a voz de Chuck, né, e Don amou a ideia. Gente, nesse documentário aqui dá pra gente ver como o Brad Dourif é apaixonado por isso. Como ele realmente trabalhou duro, sabe? Muitos anos de sua vida, é assim, incrível. Bom, Don Mancini diz que conheceu Alex Vincent, o nosso Andy Barclay, quando ele tinha 6 anos e o Don Mancini tinha 25. E ele já era uma criança num contexto assim, profissional. E às vezes o Alex parecia o chefe do Don Mancini, dando ordens, tipo, pô, não ficou bom essa cena, vamos regravar aqui. Então assim, gente, era aquele capirotinho no set. Gente, o Alex Vincent, né, o nosso Andy Barclay, ele conhecia todas as falas de todos os personagens. Ele estudava muito, ele era muito inteligente. E Alex diz que idolatrava quando era criança o Don Mancini. Temos uma entrevista com as atrizes Ellie Lorraine e Abigail Breslin. Contam suas experiências também, suas relações com o Chuck, com os filmes. Também é muito legal, é muito interessante. Elas falam sobre o Alex Vincent, né, na cena de Brinquedo Assassino, em que Andy, né, preso em uma instituição psiquiátrica, ele começa a chorar muito, né? O Andy surta, teme sua vida porque Chuck está vindo para matá-lo. E as atrizes falam muito bem dessa cena, de como impressionou elas o realismo, o choro verdadeiro. Alex disse que estava com muito medo de fazer essa cena no início, e quando chegou a hora ele só se soltou e foi muito natural, ele apenas conseguiu chorar. E é uma cena marcante, né? Convenhamos. Então partimos para Brinquedo Assassino 2, colocado ali no VHS, é claro, né? Adorei esses momentos. David disse que nem imaginava que teria uma continuação. Pô, David, ainda bem que teve, né, Brinquedo Assassino 2, vulgo o melhor filme da franquia, sim senhor. Então temos nossa maravilhosa Christine Elise, nossa Caio, contando como foi mágico para ela toda aquela experiência, como foi emocionante e como ela estava feliz em fazer parte daquilo tudo. Ela tinha 24 anos, o Alex Vincent tinha 7, e era como se eles fossem realmente irmãos, como se ela fosse a irmã mais velha dele, rolava essa parceria. E a Christine fala sobre o teste dela para conseguir a personagem de
Kyle, o triunfo dela em ser, né, a excêntrica garota incompreendida durona, e que isso foi um destaque muito grande. Eles ainda não haviam encontrado o Kyle, sim, era para ser um homem, então eles decidiram voltar e ver as garotas. E ela voltou pro teste assim com muita atitude, porque ela tinha isso de sobra, e ela só tinha uma chance, ela tinha que fazer valer a pena. Então ela chegou daquele jeito toda assim, porra louca, sabe, e impressionou todo mundo. Uma curiosidade legal que ela conta aqui é sobre a boina que ela usa, né, a boina de couro preta. Este item era realmente dela, da atriz, e ela já usou em várias outras produções, no velho e no novo Chuck. Então sempre que vocês verem, né, a Christine Elise como Kyle usando essa boina, saiba que era um item da própria atriz. Esta é uma peça muito importante para ela. Alex conta que gravar naquele labirinto de caixas que estavam vazias, sim, todas aquelas caixas estão vazias, se você não sabe agora você tá sabendo, e que foi muito divertido e que o filme tinha que terminar na fábrica, a gente não tinha outra opção, era o que a gente queria ver. No filme, nem Brinquedo Assassino 2, foram usados mais de 9 marionetistas para trabalhar com o Chuck, foi um trampo do cacete, mas para dar a devida perfeição que o boneco tem que ter, né? Um cara nas pernas, outro cara no braço, um na cabeça, enfim. As marionetes faciais, né, os olhos, a sobrancelha, gente, foi tudo muito bem pensado e de muito trabalho, né? E que o maior desafio para eles era fazer o boneco andar numa caminhada convincente. E eles tinham que fazer o impossível, mas eles foram lá e fizeram. Claro que fizeram, né? E ficou maravilhoso. Então vamos para Brinquedo Assassino 3, lá na pegada do VHS. Brinquedo Assassino 2 e Brinquedo Assassino 3 foram filmados lado a lado, eles saíram com menos de um ano de diferença, e eles tinham o Justin Walling, nosso Andy Barclay, né, no terceiro filme, porque o Alex não tinha idade suficiente para fazer o filme, né, eles queriam alguém mais velho. Se o Alex Vincent ficou chateado, claro que sim. Foi algo muito difícil de engolir, ele conta, porque ele imaginou que ele estivesse na produção quando ele ficasse sabendo. Ele tinha 10 anos e eles queriam alguém com 16. O que é muito comentado, né, nesse documentário sobre o Brinquedo Assassino 3 é a cena da morte do Chuck. Como foi espetacular nesse filme, eu concordo, foi um ícone de cena, né, minha gente? Fala sério. Ele caindo naquelas hélices, né? Puta merda. Como marcou minha infância e foi um grande marco para todo mundo também. Então vamos para Bride of Chuck, a noiva de Chuck, também ainda em VHS. Aqui temos a inclusão da icônica Tiffany Valentine, ex-namorada de Chuck, que acaba costurando ele para voltar à vida. Don Mancini fala que isso precisava ser um filme sobre relacionamento entre dois personagens, então a noiva precisou ser muito diferente dos filmes anteriores. A gente bota diferente nisso, né? Aqui eles tentaram algo novo com o filme, né, mas com um ajuste perfeito. Conta o Brad Dourif, e o filme foi feito como precisava ser na época. Introduzir Tiffany Valentine apenas revitalizou a franquia, eu concordo totalmente. Pô, vem cá, vocês já imaginaram como seria a franquia Brinquedo Assassino Chuck, né, sem Tiffany Valentine? Puta merda, não tem como. Essa mulher é um ícone. E aqui é dito que ela não é só uma personagem que é psicopata, ela quer amor, ela quer carinho, né, ela quer um relacionamento, e isso, cara, é o point do negócio. Um acerto perfeito. A personagem foi baseada em uma amiga do David chamada Roma, e foi assim que surgiu Tiffany Valentine. Temos aqui então nossa deusa Jennifer Tilly contando como tudo começou. Ela não sabia nada sobre os filmes de Chuck na época, acreditem se quiser. Ela não tinha assistido, meu Deus do céu. Mas disseram para ela que queriam conhecê-la para o papel. E Don Mancini também não tinha conhecido, né? Não conhecia Jennifer Tilly antes disso tudo, mas ele tinha escrito algo para ela. Ele quis fazer isso e deu muito certo, porque quando Jennifer Tilly viu Chuck, ela se apaixonou. Don fala como eles reinventaram, né, o filme para uma comédia, o que foi uma novidade também. Depois de 3 terror brabo, eles precisavam dessa nova fórmula. Esta fórmula que seria a comédia inclusa, né? Ainda mais chegando uma noiva. Eles dizem que quando um slasher atinge um esgotamento, você tem que apostar no riso. Um terror mais cômico, porque isso funciona. E aqui funcionou muito bem. Também temos a causa LGBT, sim. Eles dizem aqui que em A Noiva de Chuck, né, começou a introdução de personagens gays, e como isso foi importante para o Don Mancini, que Jennifer Tilly também sempre apelou para um público gay, provavelmente por ter feito seu
papel em Bond, mas que isso tudo foi de grande importância. Jennifer diz que sua cena preferida é quando ela foi morta na banheira por Chuck, né? Aquela cena icônica, que tem toda a relação com a noiva de Frankenstein, enfim, foi um acerto de cena, gente. Jennifer também conta como todo mundo adorou a transformação, né, daquela bonequinha noiva virando uma punk roqueira de esmalte preto. Foi um grande marco. Neste filme foram usados de 8 a 9 pessoas para dar vida ao boneco, né, em diversas cenas que a coordenação era muito complicada. Foram horas e horas de trabalho para chegar em um resultado muito bom. As dublagens, sim, eles comentam também, Jennifer e Brad dublaram os personagens um de frente para o outro, e eles poderiam ali ficar se olhando, encenando, sabe, atuando um com o outro, e que isso foi muito incrível para ambos. Brad Dourif diz que Jennifer Tilly é brilhante no improviso e como ela é engraçada. Mas isso é sem dúvidas, né? Pô, eu queria ser amigo de Jennifer Tilly. Temos aqui John Walters falando de como foi acrescentado sexo, né, ao horror em A Noiva de Chuck. Isso não tinha em filmes de bonecos ou em monstros, né? Ninguém tinha visto nada parecido com isso. Ninguém tinha uma vida sexual, mas Chuck tinha que ter. Porque sim, quiseram fazer uma cena de sexo, né, em A Noiva, e deu muito certo. Gente, fala a verdade. Um ícone de cena maravilhosa e engraçada também. Jennifer conta que no final do filme, né, dublando ali quando a Tiffany morre, ela olhou pro Brad, ele olhou pra ela e ele começou a chorar. E ela também começou a chorar. Oh, fofos. Então o que acontece no final? Tiffany Valentine tem um bebê. Então partimos para o filho de Chuck. Aqui já entrando na era DVD. E como Tony Gardner foi muito importante nessa produção. Houve a oportunidade de conhecê-lo e fizeram um convite para ele estar, né, na produção. Ele estava um pouco receoso, mas acabou aceitando. Vemos aqui algumas ceninhas dos bastidores também, das marionetes, uma coisa bem legal, interessante. Temos o mestre Tony Gardner, né, artista dos efeitos práticos de maquiagem. Ele tinha um desafio de copiar as marionetes de A Noiva de Chuck para ficar igual, né, neste novo filme. E, gente, isso é uma coisa muito interessante. Saca só. Eles não tinham nenhum recurso da Universal e sabe o que eles fizeram? Para copiar os bonecos, né, Chuck e Tiffany, todo o design e tudo mais, eles pegaram cópias, né, do filme de A Noiva de Chuck em VHS, colocavam para rodar e pausavam as cenas e tiravam fotos da TV. E com essas fotos eles tinham ali as referências, né, iam pegando as referências para poder construir os novos bonecos. Muito foda isso, né, gente? Sem recurso nenhum. Convenhamos, ficou perfeito, né? Eles tiveram uns 3 meses para construir tudo, com uma grande equipe de marionetes. Eles contam, né, como foi legal projetar o Glenn do zero. Eles sabiam que teriam que ter dentes pontudos, né, pois, pô, apareceu isso em A Noiva de Chuck. De restante, eles estavam livres para criar e foi, assim, uma criação incrível. Temos uma entrevista do ator Billy Bold, que dá a voz ao Glenn, o dublador oficial, falando sobre isso também, como eles evoluíram esse personagem para um drama doméstico, bem familiar mesmo. A Jennifer fala que fazer este filme foi uma das experiências mais bizarras de sua vida, porque ela estava interpretando ela mesma, uma atriz de cinema internacional, e ao mesmo tempo fazendo Tiffany Valentine, a boneca. E ela tinha vozes diferentes para ambas, tipo, para Tiffany boneca era uma voz, e pra Jennifer Tilly humana era outra. Se vocês repararem bem, vocês vão perceber isso. Gente, o Billy, né, quem dubla o Glenn, nunca esteve com o Brad Dourif ou outros membros da equipe ali nas dublagens. Vocês acreditam que ele dublou tudo sozinho dentro de um estúdio? Sem uma interação, né, o que dificulta muito a dublagem. Mas no final deu tudo certo. Jennifer Tilly diz que ama Glenn e Glenda, carinho pelos personagens realmente como se fossem filhos dela. Don Mancini diz que também ama Glenn, que ele é forte, que ele busca o que quer e que o personagem foi o primeiro boneco garoto trans que foi retratado no cinema. Que essa coisa de transgênero, né, na época era muito confuso, não se dava o devido valor, mas como foi importante e ele queria abordar isso. Bom, é comentado aqui que o filme é um pouco exagerado quanto ao humor. Obrigado, meu Deus, eu concordo plenamente. Não é como em A Noiva de Chuck, né, que tem uma dose de humor ok, que eles perderam a linha, hein, puta merda. E isso a própria produção reconhece. De que o filme foi um pouco exagerado quanto ao humor, que isso foi um pouco demais para os fãs de terror, que vão ali ver filmes com sangue, tripas, enfim, e não receberam nada disso.
Temos aqui também mais imagens dos bastidores, das marionetes, de como foi feito os movimentos, enfim, o boneco feito, seu design. Então vamos para a Maldição de Chuck, também em DVD. Neste filme houve uma atualização mesmo que continuando o mesmo enredo, inclusive a introdução de Nica Pierce, maravilhosa Fiona Dourif. Nossa maravilhosa Fiona Dourif, e como ela estava trabalhando duro no set, né? Enquanto seu pai, o Brad Dourif, estava em estúdio dublando. Então ela estava lá no set gravando, e eles mandavam as fitas, né, as gravações com a voz do Chuck, né, do Brad, para colocar ali para ela ouvir, para encenar com o boneco. Fiona Dourif conta como ficou nervosa ao ser escalada, que ela viu o Chuck andando ali com a voz do seu pai. Aquilo era muito estranho, porque era a voz do seu pai. Mas que isso, no final das contas, né, apesar de assustador, ajudou ela. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Fiona Dourif, ela faria o papel da irmã mais velha. Mas o Don Mancini olhou ela e falou, pô, eu acho que vai ser melhor essa mocinha aí como protagonista. E acertou, né, meu amigo? Que protagonista, meu Deus do céu, sem defeito nenhum. Ele disse que os fãs queriam um retorno ao terror, né, depois de O Filho, que só tinha comédia e havia decepcionado todo mundo, então voltar às origens do terror, né, do assustador, era o objetivo do filme. Eu concordo, né, e pô, deu muito certo, porque A Maldição de Chuck volta realmente às origens do terror, tem muito suspense, e eu amo demais, cara, é um filme assim que eu defendo, eu acho ele um cristalzinho. Então eles tinham pouco dinheiro, mas precisava ser um filme assustador para conquistar o público. Falando em orçamento, em dinheiro, para quem não sabe, foi cortado muito, mas muito dinheiro na produção desse filme. E Don Mancini fez o que? O que muitos fazem, definir o filme apenas em um local, uma casa. O filme todo se passa apenas em uma casa e você tem que se virar ali com o que você tem para que isso seja funcional. A Fiona Dourif disse que fez o teste, né, para Nica Pierce 3 vezes, mesmo Don Mancini já ter gostado dela ali de cara para ser uma protagonista. Ela ainda fez 3 testes. Temos várias imagens dos bastidores ali também, da Fiona, da mecatrônica do boneco, enfim, muita coisa legal que nós fãs adoramos ver. Eles comentam como a Fiona Dourif tem a habilidade de registrar traumas e dores. Atrizona da porra. Vemos os momentos de dublê também no filme, né? Também existe isso. Também vemos sendo feito as estampas do macacão. E eles falam muito sempre isso. A dificuldade de mover o Chuck, né? Como é feito toda a animação no papel primeiramente, para depois se tornar real, as limitações dos marionetistas, ainda mais nas cenas do combate entre Chuck e Nica. Ela diz que você tem que se concentrar no movimento do boneco, fazer o seu movimento e bloquear todas as pessoas ao redor, porque tipo, tem umas 1000 pessoas ali trabalhando ao seu redor, né? O Alex conta como ficou feliz quando chamaram ele para participar de A Maldição. Don Mancini tinha escrito algo para ele, mas seria como um teste, né? O Don Mancini não deu muita esperança para ele, porque pô, realmente é só um teste. Ele queria ver como os fãs reagiriam. E a resposta dos fãs foi muito positiva, né? Apesar de ser uma pequena participação aí do nosso Andy Barclay, deu muito certo. Então vamos para o último filme da franquia. Sim, O Culto de Chuck, amado por muitos, odiado por muitos também. Eles estavam filmando nas nevascas, né? A 40 graus abaixo de zero. Gente, imagina o frio. Então tava muito no inverno, mas isso não importava muito, porque eles realmente estavam muito unidos, toda a equipe. Vemos também ali imagem dos bastidores, né, a famosa roupa verde ali ajudando também o boneco a ganhar vida. Don Mancini disse que neste filme quis fazer um novo gênero, uma nova sensação, estética, e assim a resposta não foi tão positiva também. O filme não agradou muito o público. Pois é, né? Alex Vincent disse que foi maravilhoso como ator reprisar o seu papel de Andy Barclay, aqui com mais tempo em tela, e esse é o assunto de sua vida desde que ele tem 6 anos de idade. Fiona Dourif disse que neste filme ela estava com muito mais confiança e segura de si, mais relaxada do que foi em A Maldição, né? Então é que ela tava com uma segurança muito maior. A Jennifer conta uma história aqui que em O Culto de Chuck tem um ator, pô, vocês conhecem com certeza, contracena bastante com a Fiona Dourif, né, nossa Nica, que ela tinha matado ele em A Maldição de Chuck, e ela não lembrava disso, que é o Adam Hurt. E ele chegou nela ali em O Filho de Chuck e falou, pô, você me matou em A Maldição, você não lembra? Ela, não. Depois que ela foi sacar que era esse cara. Isso foi algo muito engraçado também ali no set de filmagem. Christine Elise falou sobre como ficou feliz também em interpretar a Kyle. E eles dizem também aqui a questão de ter vários Chucks, que isso é uma coisa que o Don Mancini tinha vontade de fazer desde Brinquedo Assassino 3.
mas só que ele conseguiu usufruir dessa ideia. Também falam que nesse filme os fãs pediram muito para não usar o CGI, então o boneco tem uma movimentação mais humana, mais ou menos, né? Tem um CGI sim aí. O orçamento do filme também foi bem baixo, na realidade é dito que o orçamento total foi equivalente ao orçamento que Kevin usou para fazer os bonecos no primeiro filme. Meu Deus, então vocês imaginam, né? Eles quase não tinham dinheiro para fazer esse filme. Então temos mais imagem da costura da roupa do Chuck sendo feita, Alex dizendo que ficou muito honrado em contracenar com a Fiona Dourif, mesmo que uma cena rapidinha. E no final, quando o Chuck possui Micah, né, e ela sai lá para fora, encontra a Tiffany, a Jennifer Tilly diz que viu Fiona Dourif andando e que ela realmente parecia o Brad Dourif, que ela ficou assustada. E uma coisa muito engraçada também foi a cena do beijo, porque o Don Mancini ficava falando, né, rápido, agora, e elas iam rápido e batiam muito os dentes. A Fiona ficava com a boca toda suja de batom da Jennifer, foi aquele caos. Então temos a mocinha por trás de toda essa entrevista. Sim, ela que está entrevistando a todos, Kira Gardner, dando as caras aqui finalmente, conversando com todos ali, mente pensante por trás desse documentário maravilhoso. Temos ela no set, temos sua família, né, até porque seu pai é totalmente ligado ao Chuck e ela vive essa rotina de Chuck desde criança, então ela diz que é algo muito especial para ela. Vários atores também comentam sobre os fãs de Chuck, como eles são apaixonados, como eles estão em vários lugares e que isso dá sentido a tudo, né? Tem aqueles que fazem tatu, é aquele amor assim indescritível. Então aqui eles dão uma breve, mas uma breve mesmo introdução à série, né? Toda a equipe de Don Mancini estava indo para Toronto, no Canadá, começar as gravações da série Chuck. Uma série de TV com 8 episódios, 8 horas de duração, apenas de Chuck. Mentira, porque os episódios não têm 1 hora de duração cada, mas tudo bem. Mas é isso, é uma breve introdução mesmo, eles quase não falam da série, mas assim, uma maravilha. E aqui o documentário se encerra. Obviamente tem muito mais coisa, né? Pô, é um documentário que tem mais de, acho que 1h40 mais ou menos. Trouxe aqui pra vocês as coisas mais relevantes, mas eu super indico pra todo mundo assistir porque é muito bom e vale realmente muito a pena. Se você curte Chuck, o universo, a franquia, ó, é um prato cheio. Ufa, quanta coisa, hein? E você que tá aí do outro lado, Chuck fã, gostou? Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo. Se você já assistiu, se você quer assistir. Seu amor por Chuck, comenta tudo aqui, vamos conversar, fechou? Gostaria de agradecer muito a todo mundo que está assistindo o vídeo até aqui. Continuem acompanhando o canal Dissecando, vai ter muito Chuck aqui ainda. Claro, muito vídeo sobre filmes de terror em geral. Mais uma vez, valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.